As pessoas são contratadas pelo passado. O planejamento precisa estar incluído o tempo. E o tempo futuro, ele já está comprometido. Aqui era para fazer evento novo. O que acontece? As pessoas estão usando o tempo do futuro para corrigir o passado. De repente, essas caixinhas vermelhas começam a chegar para ele. Olha o que acontece com a cabeça do gestor. Por isso que ele tem burnout, estresse, depressão, não adianta tomar remédio, não. E como é que você fala em planejamento sem ter uma linha do tempo? Como é que você fala em planejamento sem você botar uma hierarquia de relevâncias e complexidade? Você sabe planejar? Quantas ferramentas você usa para planejar? Você planeja com simplicidade? Vou mostrar para você hoje aqui como é complexo fazer um planejamento utilizando ferramentas antigas. Vamos dar uma olhada. Para fazer um planejamento, segundo a academia hoje, as pessoas precisam ter visão de futuro, missão, valores, análise de forças e fraquezas, análise de SWOT. Então você vai colocar todas as questões necessárias, internas e externas, que podem ajudar a ter oportunidade. Você tem que definir metas com SMART, ver uma meta específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Depois você tem que fazer um mapa estratégico com o nome da empresa, data, parte financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. E tem que fazer plano de ação com 5W2H. O que, como, quando, onde, quem, por quê, quanto custa, monitor de resultados e ainda tem que fazer reajuste de ação com PDCA. Ou seja, imagina uma startup, um jovem empreendedor, uma empresa hoje tendo que fazer tudo isso. Meu nome é Eduardo Chana, eu estive na China, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, buscando forma de descomplicar o planejamento. E hoje eu vou te mostrar uma das questões mais importantes. O planejamento precisa estar incluído o tempo. Não é possível falar em planejamento sem falar do tempo. Porque para você atingir o sucesso, chegar na sua meta, no seu objetivo, meta você precisa de método. Método é o método que faz atingir a meta. Portanto, esse tanto de ferramenta não consegue se transformar num método. Porque a possibilidade de erro acontece em várias etapas aqui. Se você definir uma visão de futuro que você não tem concretude, você vai ter problemas. Se você tiver dificuldade na análise de força e fraqueza, então você tem que estudar muito mais que fazer planejamento. Então, como é que a gente pode fazer um planejamento eficaz e que use a mesma ferramenta para fazer o estratégico, o tático e o operacional? Vamos lá que eu vou te mostrar. Imagine que a sua empresa ela seja dividida em 7 fluxos com um conceito que tudo é um evento. A empresa é um evento e você vai dividir a sua empresa em 7 macrofluxos para você conseguir fazer seu planejamento estratégico. Você vai ter o macrofluxo de imagem, que você inclui site, uniforme, logomarca, toda a sua imagem interna e externa vai estar depositada em vários eventos. Então aqui dentro você vai ter site, uniforme, etc. O seu macrofluxo de relacionamento, sua produção, seus produtos e serviços, as suas competências, a infraestrutura, o gerenciamento financeiro e a tecnologia, ok? Então vamos lá. O que acontece? Você tem uma empresa e você tem 3 protagonistas fundamentais. Você tem os trabalhadores, você tem o público e você tem os gestores, a governança da empresa. Cada caixinha dessa aqui, você compra tempo. Uma empresa, o input é tempo. Você compra 8 horas do seu funcionário, 40 horas por semana, e ele precisa transformar esse tempo em eventos. E como você faz isso? Você seleciona a pessoa e fala assim, por exemplo, você sabe programar, você sabe vender, você sabe varrer, limpar, organizar, gerenciar, liderar? Pronto, a partir dessa pergunta, de alguns testes que são feitos no RH, nem sempre eficazes, as pessoas são contratadas pelo passado. E hoje em dia, o passado não significa o futuro. Então, se a pessoa era um vendedor, era um planejador, um projetista, no mundo atual, provavelmente isso não vai funcionar. Por quê? Você compra essa quantidade de hora e a pessoa vai trabalhar. No final do dia, da semana, do mês, muitas caixinhas, elas não estão adequadas, elas estão em alerta, elas estão vermelhas ou amarelas, por exemplo. Olha o que acontece. O tempo, ele vira evento. Então, imagine, esse cidadão aqui, na área de imagem, ele fez um evento adequado. Aqui um evento incompleto ou errado. E aqui também um evento que pode tornar risco. Então, aqui nós temos a imagem, relacionamento, a produção, as competências, a infraestrutura, administrativo, financeiro e tecnologia. Observa que essas caixinhas elas são invisíveis, mas elas vão bater na mesa da diretoria, da gerência, para poder resolver. E aí a gente chama o pessoal e fala, olha, nós estamos com um problema aqui no site. Aí sabe o que acontece? A galera fala, vou fazer uma reunião. Mas não precisa fazer uma reunião.
Vamos seguir em frente, o que acontece aqui? Olha aqui, a gestão é essa aqui, ó. Todos os eventos de produção estão localizados aqui, como se tivesse um gerente ou um diretor aqui. Relacionamento, atendimento, venda está aqui. Então, banco de dados obsoleto, ficha cadastral de clientes desatualizada, a infraestrutura, prédio, iluminação, elétrica, hidráulica está aqui, tecnologia, então equipamentos, hardware, software, inteligência artificial está aqui. Então, isso com o passar do tempo vai ficando obsoleto. E o que é preciso fazer? A empresa ela é uma quantidade de tempo. Você tem 1.000 funcionários, você tem 8.000 horas por dia. Se cada um fizesse um evento de 1 hora, você teria 8.000 eventos muito bem feitos. Mas não é bem assim. Quando uma pessoa faz um evento mal feito, ele faz parte de outro evento e começa a dar um efeito dominó, que vai dando estresse, depressão e uma série de problemas que nós estamos vendo hoje nas empresas. Porque elas não conseguem enxergar uma relação tempo-espaço com os eventos adequados. Então, na imagem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tem imagem, você vai conferir, fazer um diagnóstico, o tempo, ele vem para cá e vira evento. Olha aqui o que aconteceu nesse exemplo. O site foi mal feito, então ele vai voltar. Logotipo precisa de adequação, o uniforme está amarelo, enfim. Olha bem a questão da imagem, ninguém está vendo isso acontecendo. O funcionário está trabalhando, está botando o tempo dele, mas o tempo que poderia ter chegado a um objetivo não chegou. Relacionamento e vendas. Atendimentos, vendas, telemarketing, vai ficando um monte de caixinha vermelha para trás. Agora vamos em frente, seguindo aqui, ó. Os produtos e serviços, olha o que acontece. As competências, a infraestrutura, veículos, etc., construção, etc., tecnologia e o administrativo financeiro. Veja que cada sistema, imagine que aqui é o planejamento estratégico, você faz um mapeamento, e cada um desses aqui é o planejamento tático, ou de uma diretoria ou de uma gerência. Então, o gerente de venda, o diretor de vendas, tem que cuidar de todas as caixinhas que ele está fazendo aqui. Então, tem que fazer um diagnóstico utilizando os eventos que estão feitos e fazer esse diagnóstico para começar um planejamento estratégico. Vamos em frente. O tempo, então, ele é realocado para poder consertar as caixinhas. As caixinhas vermelhas vêm para cá, você vai gastando tempo, e o tempo futuro ele já está comprometido. Aqui era para fazer evento novo. O que acontece? As pessoas estão usando o tempo do futuro para corrigir o passado. Isso não tem fim. E quando você entra com a caixinha de inovação, você vai ter caixinhas azuis. Mas quando você não... Como é que você vai chegar na inovação se todas as caixinhas estão em alerta? Chega no começo da semana, no começo do mês, as caixinhas começam a chegar para a diretoria, reunião. E olha o que acontece. Em alerta a empresa. Aí você começa um trabalho que o financeiro está verde, competência está amarelo, vermelho. Então a empresa começa a reestruturar, mas sem um planejamento organizado e sincronizado. Aos poucos ela vai se transformando as caixinhas em verde, e quando você tiver tudo verde sob controle, sim, nós podemos falar de inovação, começando a propor novos produtos, novos métodos, novos serviços, novas embalagens, e a empresa então começa a ter uma potência, estimulando as pessoas a melhorar a performance, e assim você pode ter uma empresa com inovação em todas as áreas, seguindo esse protocolo do diagnóstico. Bom, então a organização vai acumulando caixinhas vermelhas, e o gestor, ele não está ainda entendendo o que está acontecendo. De repente, essas caixinhas vermelhas começam a chegar para ele. Olha o que acontece com a cabeça do gestor. Por isso que ele tem burnout, estresse, depressão. Não adianta tomar remédio, não. Você tem que fechar essas caixinhas. Olha lá o que acontece. A caixinha vai para a cabeça dele, olha como é que ele vai ficando preocupado, chateado, triste. Olha lá. Cheio de problema, dor de cabeça, latejando, qualquer semelhança não é mera coincidência. Se você não tangibilizar o problema com cada caixinha dessa, e essas caixinhas elas têm relevâncias e complexidades. Claro que se sumiu a chave da garagem não é a mesma coisa da gente, por exemplo, ter uma máquina que quebrou, mas todas vão para a caixa. E aí, como é que você fala em planejamento sem ter uma linha do tempo? Como é que você fala em planejamento sem você botar uma hierarquia de relevâncias e complexidades? Então, para tirar da cabeça do gestor e cada gerente ou cada diretor cuidar da sua área, nós vamos usar o mesmo método, que é o TVEP. Na relação tempo-espaço, as pessoas produzem eventos. Qual a inerência de tempo fazer isso?
Qual é o conforto e desconforto que ele produz? Então, quando você sabe fazer um TVEP e planejar uma linha única do tempo, nessa mesma reunião, o presidente vai atribuindo para cada área e estabelecendo as metas mensais e semanais. É isso que a Homo Sapiens faz com a sua equipe. Olha lá. Você vai vendo que o presidente já vai ficando mais feliz, porque agora essa caixinha aqui, outra caixinha ali, tá vendo? Então, você vê que no meio agora está a pessoa. E ela então começa um processo de quê? De planejar, conferir cada uma dessas caixinhas e aos poucos, olha lá, o tempo vai, com o passar do tempo, olha lá, junho, bateu a meta aqui. Julho, as caixinhas vão sendo alocadas e vão ficando verdes, passo a passo. E com isso o tempo vai sobrando para quê? Para você ter inovação e você tem uma margem. Como é que você pode fazer planejamento com 5W2H? A única coisa que fala do tempo ali é o quê? Como? Quando? Quando? Acabou. Não fragmenta, não tem como fazer. Então, se você não estudar o tempo, se você não entender que o tempo se transforma em evento, e o evento tem um mapa, tem uma configuração, aí você precisa do quê? De um TVEP Map. Você mapear as características principais do evento para o presidente ficar feliz e vai usar a mesma configuração, né, para poder fazer as caixinhas andar. Bom, então nós já falamos dos macrofluxos, são 7 macrofluxos que a empresa tem para cuidar, não mais, não menos do que isso. Toda empresa cabe nesse diagrama que eu desenvolvi para facilitar a gestão. E veja bem, todas aquelas ferramentas, análise SWOT, W2H e missão, visão, tudo isso não é mais necessário no mundo daqui para frente. Você está vendo que o nosso material aqui tem algumas coisas em inglês e português, porque esse trabalho de mapeamento, de organização dos fluxos, a gente faz remotamente no Brasil e no exterior. Essa metodologia, o TVEP, é 100% nacional. Então, foi desenvolvida no Brasil, na Homo Sapiens Academy. Eu vou mostrar basicamente como que ela funciona. Se você considera que tudo na vida é um evento, é essa caixinha. E ela tem uma determinada configuração. Se a configuração der errado em alguma etapa dela, o resultado não vai ser legal. Então, o que a gente precisa compreender? Tudo é considerado um evento que acontece na relação tempo e espaço. Entre o tempo e o espaço acontece um evento, e esse evento tem uma configuração feita pelo seu funcionário, pelo seu diretor. Ele tem que conhecer o mapa desse evento antecipadamente, ser validado com o seu superior e com a sua equipe, para atender o objetivo lá. Então, tempo, evento, espaço e pessoas. Se você quer conhecer mais sobre isso, se você quer rapidamente reorganizar seus fluxos para, reorganizando, ter os processos melhor revisados, com mais performance, você fale com o Homo Sapiens, entre em contato com a gente. Caso contrário, sabe o que você vai fazer? Você vai colocar todos aqueles processos fordistas, tem mais de 100 anos essas metodologias, todas são do século passado, e você vai informatizar isso. Toda caixinha vermelha daquela, se você tinha uma caixinha por hora, se você informatizar, você vai ter 30, 50, você vai fazer mais problema por minuto. Entre em contato com o Homo Sapiens, conheça a nossa metodologia, e é muito rápido, muito fácil, prático e inteligente. A gente precisa juntar inteligência natural com inteligência artificial. Fala com a gente.